Então, gente, isso é só o início, porque quem vai aparecer sou eu. Só você dessa vez. Então, esse vídeo está sendo gravado pelo Lícios, com a ajuda dele, então, de operação de câmera e tal, porque hoje de manhã eu tive um problema muito sério com a internet e não consegui fazer a nossa aula remota pelo Twitch. Então, gostaria de fazer essa continuação e o Lícios está me ajudando, então por isso que ele está aqui. A gente vai usar os trabalhos dele, inclusive, como parte da nossa demonstração. Significa cobaia. Exatamente. Muito obrigada. E boa sorte. Valeu. Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Eu sou Marta Werneck, eu leciono a disciplina Pintura 1 na Escola de Belas Artes da UFRJ, e nessa pequena explanação nós vamos falar sobre algumas coisas, né? Então vou aqui elencar para vocês. Primeira coisa é como ajustar o cavalete e a melhor postura para se pintar. Isso é a nosso primeiro item. Depois, como organizar o meu material antes de começar a pintar. Porque para começar a pintar, a gente precisa se organizar e demora um tempo. Então eu vou mostrar para vocês os itens que a gente tem que ter à mão antes de começar a pintar. A terceira coisa é uma demonstração sobre uma pintura já iniciada, que é uma pintura do Lícios. Ele fez um estudinho na aula passada dele para o pessoal de oficinas de criação, 2, né? E eu estou aproveitando esse estudo para mostrar alguns conceitos para vocês, como velatura, esbatimento, interplanação e empastamento. Em paralelo, eu vou dar um bônus aqui, porque eu comecei a trabalhar com aquele programa, ai gente, como é que chama? Procreate, com o iPad Pro. E eu gostei muito, e esse programa, ele emula efeitos da pintura como esses que a gente vai trabalhar aqui, né? A técnica da pintura a óleo pode ser emulada nesse programa. E eu queria mostrar para vocês. Então, o que eu fiz? Eu fotografei a pintura do Lícios, como ela está, vou fazer no tradicional, né? No óleo tradicional, e vou mostrar para vocês como é que o digital ele pode emular essas técnicas que a gente desenvolve no tradicional, porque afinal de contas, esses programas são a simulação do real, né? São a simulação da pintura matérica. Então eu vou fazer isso. E por último, a gente vai falar sobre vernizes para óleo, e eu vou fazer uma pequena demonstração de envernizamento para vocês verem a diferença que acontece entre uma pintura que está envernizada e uma pintura que está sem o verniz. Então é isso, é bastante coisa, vamos lá. Para eu não me perder. Primeira coisa, qual é a forma ideal para você se posicionar diante do seu cavalete, diante da sua pintura? Eu trouxe aqui, só para vocês observarem, né, uma pintura já localizada no cavalete enquanto ela está sendo pintada. Aí eu gostaria que vocês observassem alguns detalhes. Primeiro detalhe é que parece que o Lícios continuou essa pintura aqui, ó, nesse quadradinho, né? Então ele deixa escapar o pincel. Isso é importante, então, que quando a gente localiza a pintura no cavalete, que a gente coloque ela bem na pontinha, né? Tanto que aqui também parece que deu uma escapada no pincel aqui, para que a gente consiga pincelar até as bordas. Então, isso aqui é importante, porque se você coloca ela para dentro, quando você vai pincelar essa área aqui, o seu pincel não vaza, né? Ele fica retido aqui nesse apoio, ou então aqui em cima nesse apoio. Então isso é uma dica na hora de você colocar a pintura no cavalete. O cavalete ele tem vários ajustes. Ele tem um ajuste aqui em cima, ele tem um ajuste de altura e ele tem um ajuste de inclinação também. Então esses cavaletes maiores, mais parrudos, eles vêm cheios desses ajustezinhos, e aí dependendo do modelo que você compre, isso pode interferir em relação à dimensão da pintura, né, que você está trabalhando. Então essa primeira coisa, daqui a pouco o Lícios vem aqui com a câmera, que eu não quero que ele saia daí por enquanto, para mostrar esses detalhes do cavalete. A primeira coisa que eu devo falar para vocês, na hora que a gente pinta, é que a gente precisa ter uma altura ideal para esse trabalho ser colocado no cavalete. Vamos ver como é que tá aí. Não, tá beleza. A gente precisa ter uma altura ideal para essa pintura ser colocada no cavalete.
Essa altura ideal depende da nossa altura como pintores. Então, a minha altura vai demandar essa localização, né? Se vem o Ulisses aqui para pintar essa mesma pintura, pode não dar tão certo, porque ele é bem mais alto do que eu. Qual é a fórmula que a gente usa? A gente divide o trabalho em dois e depois divide em dois de novo. Então, nessa área de cima aqui, essa área de cima é que deve ser compatível com a altura dos meus olhos. Por acaso, tá mais ou menos isso, né? Na verdade, meus olhos estão mais acima. Por quê? Porque a gente tem o banco. Vocês já notaram que o banco de pintor é alto? É porque o cavalete é alto. Então, o pintor, quando se coloca diante do cavalete, na hora que ele senta para pintar, né? Porque eu aconselho que as pessoas pintem em pé e sentadas também. Mas na hora que a gente senta para pintar, ó, o olho já abaixa um pouquinho. Então, isso aqui é uma altura média para mim, enquanto estou em pé e enquanto estou sentada. Qual é a distância que a gente deve ficar do cavalete, né? O pincel, ele é comprido, não é à toa. É porque a gente precisa olhar o que a gente está fazendo de longe. Todo mundo observa a pintura de longe. Ninguém vai para o museu e fica assim, né? Na pintura. As pessoas observam a pintura, mais ou menos uma pintura dessa dimensão, mais ou menos nessa distância, uns 80 centímetros, né? 70 e tal. Às vezes dá uma olhadinha, mas elas gostam de observar o todo. É assim que a gente olha a pintura quando vai a uma exposição, quando vai ao museu, né? Quando essa pintura está na parede da sua casa. Ninguém fica assim em cima dela. Então você também não pode pintar com a cara na pintura. Eu vejo que muita gente, quando está começando a pintar, fica ali presa nos mínimos detalhes, né? E isso atrapalha bastante, porque vocês estão muito acostumados com esse trabalho de prancheta. E no trabalho de prancheta, de desenho e de materiais mais duros, né? Você fica ali em cima do trabalho. Então você tende a fazer a mesma coisa quando o trabalho já está na vertical e você está pintando. Mas a pintura demanda uma nova dinâmica. Então ter um certo afastamento da pintura é necessário. E o pincel tem um cabo grande para isso, né? Não tem um cabo curtinho. Então, primeira dica, em relação à altura, né? Em relação ao seu posicionamento, né? A sua longura, seu distanciamento da tela. E a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é em relação às roupas que vocês usam para pintar, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou de aventalzinho, então é o figurino clássico, e estou também, ó, de tênis. Eu vejo pessoas pintando de chinelo de dedo, rasteirinha e de saltinho, né? Saltinho, meninas de saltinho. Gente, não façam isso, né? Saltinho, no máximo um saltinho de bota, um saltinho estável, né? Uma anabelazinha. Ou então um tênis. Rasteirinha e havaianas não são boas, porque elas vão começar a fazer, dar impacto na coluna de vocês, tá? Qualquer calçado que deixe o nosso pé reto, vocês vão falar, mas é muito mais confortável, mas eu estou acostumado. Anatomicamente não é legal. E eu acho que o calçado, ele interfere, ele influencia, porque a gente não pinta só sentado no banco. O banco é para quando a gente está cansado, é para quando a gente quer fazer assim, ó, e olhar a pintura de longe e pensar, tá faltando sei lá o que ali, aqui não tá tão bom e tal. E aí a gente vai pensando, né, sobre a nossa composição. É importante essa parada. Então o banco também, ele é legal para isso, para você dar uma descansada e ficar olhando a sua pintura. Mas, de uma forma geral, a gente pinta sem o banco. A gente vai, pinta, volta, a gente fica em pé muito tempo. Isso é natural, principalmente no início da pintura. Quando você está numa fase mais de acabamentos, ou então de sobrecamadas, geralmente a gente de fato pinta mais sentado. Mas na hora de lançar, é necessário que você se distancie e se aproxime do cavalete. Tá? Essas coisas que eu estou dizendo, assim, parecem que são naturais, mas elas não são. Vocês vão aprendendo isso e falar sobre elas é necessário. Acho que a gente pode fazer uma demonstração aqui com relação ao ângulo de visão. Por exemplo, vou fazer aqui com a máquina.
com a filmagem, né? Por que a gente fala isso? Porque quando a gente tem essa distância, a gente tem uma configuração da pintura, né? Ou seja, você tem uma compreensão do todo, né? E quando você se aproxima, você começa a fragmentar esse todo, vai ver pequenas partes. Então, assim, é diferente e é necessário essa movimentação. Pode parecer uma coisa super boba até de falar, mas tem que ser observado, porque isso interfere no resultado final, né? Assim, você ter que ficar aplicando essa movimentação, se distanciando, se aproximando, para ter uma maneira diferente de observar a pintura e identificar problemas, corrigir problemas, né? Se bem que esse termo correção é meio complicado a gente falar, mas enfim, você os problemas que você está detectando, porque a gente está o tempo todo se julgando, medindo, né, as coisas quando a gente está pintando. Que é necessária essa forma crítica. A outra coisa, como segurar a paleta. Eita. Gente, a paleta não é para ficar do ladinho, assim como essa tá, não. A paleta é para ficar aqui, ó, no braço, na mão. Por quê? Por que a paleta é para ficar na mão? Por que não pode ficar? Porque a gente está o tempo todo comparando o que a gente está fazendo aqui com as cores que estão aqui. Ele tá me dando uma paleta bonitinha, me dá essa aqui, tá montadinha. Não, tá errado. Esse preto não tá bom aqui onde tá, não, gente. Esse preto tá errado aqui. Foi o que deu para fazer. Porque olha só por que o preto tá errado, boa. Porque quando eu faço assim, eu sujo meu braço de preto. Então ele deveria estar aqui, para quando eu fizesse essa movimentação, não sujar o meu braço. Mas como foi uma paleta que o Ulisses montou para fazer demonstração em aula, e não daria para ele fazer isso, né, para usar a paleta dessa forma, que é a forma correta, olha só, já seguro. Em minha defesa é que eu encostei ela na parede ali ao fundo, então não tive esse problema. Exatamente, então ele estava pintando de uma outra forma para demonstrar. Né? Então, na demonstração a gente acaba fazendo as coisas de um jeito que não é o jeito ideal que a gente faria se a gente estivesse pintando de uma forma mais relaxada. Né? Agora, outra coisa também é que você descansa, né? Você distribui o peso sobre o braço. Isso, então a parte pequena é aqui para baixo, a parte grande é aqui para cima, porque é aqui que acontecem as misturas. E aqui, ó, é para você apoiar no seu antebraço. Não pode fazer isso, gente. Isso aqui, olha, é ler na certa. E não é raquete de ping-pong, não. Exatamente. Tá? Então, olha, é isso aqui, tá? Apoia a paleta no antebraço. Apoia na cintura também, que é uma forma de você dar aquela descansada, né? A gente sempre dá aquela meia parada em que o calcanhar, né, entra em alinhamento com a sua cabeça, né? Então você tem toda a coluna aqui, né, alinhada quando você tem essa meia parada. Essa meia parada é muito conveniente, porque a gente dá uma descansada também quando a gente faz isso, né? Você pode fazer assim, pode fazer assim. Então, essas posturas na hora de pintar vão facilitar vocês. E eu recomendo fortemente que vocês não pintem em cima da mesa, com trabalho na horizontal. Vai dar ruim. É necessário toda essa dinâmica para trabalhos que são maiores do que um A4. Um A3 eu já acho necessário você ter essa dinâmica, tá bom? E até agora vocês estão ainda experimentando formatos muito pequenos. Eu sei que alguns já têm uma experiência com formato maior, mas precisam começar a pensar nesses detalhes, que não são simples detalhes. E não é por isso que eles duram... Quantos? 600 anos que a gente tem a pintura assim, né? De cavalete. Até mais, talvez. Né? Com a paletinha, a gente tem registros muito, muito antigos, inclusive até com a têmpera mesmo, né? A gente tem registros ainda mais antigos. Então, por favor, prestem atenção nisso e lembrem que a paleta, se ela está aqui do lado, né? Se ela estivesse numa mesinha aqui do lado e você estivesse aqui preparando a tinta e trazendo para cá, você perderia a oportunidade de fazer essa comparação de perto em relação à sua pintura. Então, essa comparação, ela é muito útil, porque você faz aqui e traz para cá. Você, não, mais um pouquinho de azul. Faz aqui e traz para cá. Então, essa dinâmica facilita na hora de pintar. Tá bom? Só fazendo algumas observações, né? Todas essas questões técnicas, elas podem parecer simples e até bobas de serem observadas, mas elas são super importantes. Vou dar um exemplo aqui
super simples para vocês entenderem, né? Estamos com um tripé agora mais adequado que o anterior. O fato de ter um tripé durante a filmagem mais adequado me possibilita ter uma movimentação mais adequada durante essa filmagem. Ou seja, é uma ferramenta. Tudo isso que nós temos agora como pintores, né, são ferramentas. O pincel é uma ferramenta, a paleta é uma ferramenta, o cavalete. Então, assim, saber lidar de forma mais adequada com essas ferramentas possibilita um resultado mais adequado. E é isso que a Marta está chamando a atenção. Outra coisa, como segurar os pincéis que eu estou usando? Assim, e o paninho fica aqui do lado. Então, gente, é tudo muito à mão. Ó, preparo a tinta, faço não sei o quê, limpo um pouquinho no paninho se eu precisar, vou lá no solvente, limpo no paninho. Então, aí você vai trocando o paninho, né? Assim, vai trocando ele de lado, vai dobrando ele, vai amarfanhando o paninho, mas ele tá aqui. Ele faz parte do seu instrumental e ele tá muito à mão. E os pincéis que você está usando, que você vai trocando, você pode ficar com eles aqui também. Existem umas paletas, tem uns buraquinhos para botar os pincéis. Tá? Essa aqui é terrível. Mas a gente nunca usa isso, porque ficam aqueles pincéis aqui pendurados, sabe? Aí você fica sem jeito. O ideal é você fazer isso. E fora o peso também, né? O peso. Aprender a segurar o que você tem. Isso. Joinha? Ótimo, joinha. Que bom, é bom reforçar o que eu venho ensinando na criação pictórica. E a gente não pode mostrar isso para vocês no presencial, porque a gente não tem presencial. Então é legal vocês verem isso, né, dessa forma, bem explicadinho. Vamos então mostrar para eles como é que funciona o cavalete maior? Sim, só mais algumas observações que a Marta estava falando, né, da necessidade de pintar na vertical. Mesmo formatos pequenos, primeiro você evita... Vamos trocar? Uhum. Primeiro você evita deformações naquilo que está fazendo, né? Ou seja, mesmo um formato menorzinho, você colocando na vertical e você se distanciando, você possibilita tudo isso que a gente está observando. Evita deformações, você vê num campo visual, com um golpe só, aquilo que está acontecendo, possibilita correções. E outra coisa também com relação ao solvente, que eu falo muito para os estudantes. Quando você está trabalhando, pintando assim, você também está sujeito a ficar respirando solvente. Tóxico ou não tóxico, é bom evitar ficar respirando uma substância que não é natural, né? Então, quando você coloca na vertical, você já está com todo esse material mais distante da sua inalação. Pronto. Show. Então vamos lá mostrar aqui o cavalete. Eu vou tirar ele daqui desse cantinho, porque eu vou, inclusive, abrir o espaço que é o nosso espaço de trabalho. Então, eu queria que vocês reparassem aqui atrás, olha, que ele tem duas traves inferiores. Então, vamos lá. Filme aí. Né? Essas traves, elas têm uma borboleta aqui. Então, você pode inclinar mais esse cavalete. Aqui também tem uma borboletinha. Esse cavalete é o cavalete mais básico que a gente tem. Tem vários desses lá na EBA, né, para pintura. Os de desenho são bem mais frágeis e você tem alguns de pintura que são um pouco mais frágeis do que esse. Esse aqui aguenta trabalhos de um peso médio. Aí você pode, aqui tem uma gavetinha, ó. A gente não usa porque aqui a gente deixa tudo sempre exposto, mas geralmente o pessoal coloca um molhinho de velatura aqui dentro, sabe? Os pincéizinhos, o paninho e fecha na hora de usar a espátula. E aí eu vou tirar esse trabalho daqui. Só uma observação, que bom que você está mostrando isso. Bota um pouquinho lateralmente o cavalete. Isso. Outro motivo, porque eu prendi também, né, nessa posição da madeira, né? Porque o suporte ele é fino, né? A pintura sobre madeira, então foi necessário isso. Mas o principal motivo foi isso que a Marta falou, né? Se eu tivesse colocado aqui para dentro, quando eu estiver pintando, isso daqui me trava. Isso, exatamente. Me atrapalha isso. Então, a face dele tem que estar justamente... Isso. Aí tem que tirar todos esses dentes, digamos assim. Isso. Né? Deixar tudo plano, inclusive aqui embaixo. Uhum. E, tá com pena de sujar seu cavalete? O cavalete é uma ferramenta para sujar mesmo. Não dá pra ser perfeito a vida toda, gente. Um cavaletezinho. Então eu vou tirar só para vocês verem que a gente tem esses ajustes aqui agora de altura.
a gente tem um pino aqui embaixo, ó. E aí ele vai tendo várias possibilidades de altura. E aqui idem. Então, se eu tiver um trabalho grandão, eu posso encaixá-lo aqui até aqui em cima, ó. Olha lá. Posso ter uma tela imensa aqui encaixada. E esse aqui, essa parte de baixo, ela desce ainda mais, né? Então dá pra ter trabalhos maiores, horizontais aqui, né? Que caberiam bem nesse espaço. Isso. É isso, gente. Colocamos aqui uma rodinha de silicone nele, né? Para ele rodar mais fácil aqui no ateliê. Sim, fica super mais prático essa adaptação. Vamos sair de cena. E só uma última observação, né? Foram raras as possibilidades, as oportunidades, mas a própria base de madeira do cavalete, né? Quando você está com uma tela enorme, ela serve também para apoiar trabalhos, né? Como, por exemplo, só para mostrar o que eu estou me referindo a isso daqui. Ou seja, quando você tem uma tela grande, você consegue apoiar aqui parte da estrutura do chassi aqui em cima em algumas situações, tá bom? E aí agora o tripé baixou, né? Ninguém viu nada, mas eu estava mostrando aqui, ou seja, você pode apoiar aqui quando são suportes maiores e apoiar aqui, né? Você inclina tudo mais para frente, com isso você apoia o chassi nessas duas partes, quando estivermos obviamente falando de suportes de 2 metros ou 1,5 metro, por aí também. Ok. Tá bom. Já deu 21 minutos. Vamos interromper essa e fazer outra? Porque aí a gente fica com várias gravações. Já acho que tem muito tempo aí. Tchau, gente. Até já.